Tudo começa com nosso protagonista, Fan Ping, que tem 28 anos, quando ele foi enviado de volta no tempo, em um mundo paralelo, pelo Imperador do Céu. Embora no momento da viagem, nossa prota parece um sonho, enquanto está voando sobre uma floresta, onde ele também vê que dois homens estão lutando de uma forma incrível, e eles usaram poderes muito fortes, mesmo eles são capazes de levantar colinas, como se fossem simples pedras, e bate seu oponente contra uma montanha, mas este sobe emanando uma aura de poder dourado, com o qual ataca usando uma técnica estranha, embora naquela época 1000 cavalos correr em direção ao outro guerreiro, e ele acaba causando grande destruição. Naquele momento, nossa prota retorna ao seu corpo, vendo que você está na sala de aula, mas ele não entende o que está fazendo neste lugar ou como chegou, e vendo seus colegas, começa a reconhecer alguns de seus classe, e um deles chega animado, dizendo a ele que ele encontrou um vídeo interessante, como um guerreiro de terceira classe chamado Liu Dali conseguiu se aproximar do local onde eles lutaram. Os dois mestres, qual é o nosso prota, não entende, e enquanto eles veem o vídeo com os restos daquela batalha, pensa que o lugar é o mesmo que o lugar do sonho. Eu acabei de ter, então ele sai rapidamente da sala a toda velocidade. Um tempo depois de alguma pesquisa, nossa prota comprar que neste mundo existe um sistema guiado por guerreiros e seus níveis, pelo que é por esse motivo, colegas falam muito sobre isso, e depois de aprender um pouco, você assume que deve se inscrever, embora a taxa para fazê-lo seja bastante alta, tu vai esperar, a menos que neste mundo eu fosse filho de alguém rico. Mas quando ele chegou em casa, como de costume, está morrendo porque sua irmã é lá e o recebe junto com sua mãe, até seu pai chega alguns minutos depois e sorri para ele, porque sua família ainda é a mesma de sempre. Embora, enquanto comerem nossa prota, diz a seu pai que ele gostaria de inscreva-se no exame de artes marciais, e isso pega toda a família de surpresa, até seu pai se levanta naquele momento, mas segundos depois ele volta com um pacote de dinheiro, entregando a ele porque ele sabe quão importante é este exame e deve primeiro se registrar, e deixa nossa estrela muito surpresa, já que teremos que aceitar. Depois de um tempo ele ouve como seus pais estão falando sobre não ter muito dinheiro sobrando, e seu pai estava até pensando pedir emprestado, porque eu tinha ouvido falar que as pílulas de sangue ajudou no exame, mesmo sabendo que deve conseguir um emprego melhor, para que seus filhos não tivessem que desperdiçar oportunidades como essas. No dia seguinte, alguns colegas ficam surpresos ao saber que o mestre registrado e o mestre chega avisando-os que no dia seguinte terá a visita de o Juan, que vem da Universidade Marcial, que é todo mundo. O professor diz a eles que tendo se inscrito para o exame, junto com alguns outros colegas, seriam os que viriam recebê-lo na estação. Então, um tempo depois, nosso prota em seu quarto, sua mãe diz a ele que ele está saindo para trazer comida. Seu pai explica que no gabinete existem algumas pílulas de sangue marcial que seu pai alcançou, para que nossa prota marque a caixa contendo 2 pequenos pílulas, e não entende como isso vale tanto. Mas ao tocar uma das pílulas, sente algo estranho. Quando ele a segura, bem começa a sentir que você está viajando, alcançando outro plano, onde é perdido porque parece ser uma dimensão diferente, e fica em uma grande estátua de pedra. Além disso, uma placa aparece na frente dele, e nosso prota não entende o que isso significa. Mas esse momento volta à realidade, e se pergunta se era tudo apenas uma ilusão, mas ao tomar a outra pílula, retorna a esse lugar novamente, e confirma que deve ser o mundo das pílulas, mas não entende os números que são, porque agora o primeiro número dobrou, YES de 40.000. Embora nossa prota vendo que sabe que não é o valor comercial das pílulas, porque lhe disseram que eles seriam vendidos por 60.000, mas também havia mais 2 números. Quem não entende o que está fazendo? Lá, quando ele os toca, um poder começa a emanar de dentro que o torna dinâmico, quanto um criminoso perigoso à distância percebe uma flutuação na energia sanguínea. Embora perto de lá, Wang estava falando ao telefone e avisou que o criminoso procurado estava perto de escapar deles, e naquela época, Wang decide aumentar seu valor marcial para 500.000, que se eles não pagarem não vai continuar procurando por ele, e o homem do outro lado do telefone é impactado por este preço, mas ainda decide aceitar, e Juan decide desligar o telefone pensando que recentemente sentiu uma flutuação sanguínea muito perto enquanto nosso personagem principal vê como seu corpo já estava suando, e sente que seus músculos estavam rasgando. Mas, ao voltar para a planície, vê seu valor marcial cair para 30.000, enquanto a energia, sangue subiu para 0, 1. Isso é algo que surpreende nossa prota demais, e começa a pensar que é um sistema que permite que você transformar a bola marcial sem perder o objeto, que seria muito útil para usar, embora ele perceba que estava fazendo muito barulho, e decide
decide. Vá descansar naquele dia. No dia seguinte já estava com seus companheiros de equipe, esperando por Wang na estação, embora ele esteja preocupado que no ano passado apenas 3 para o exame, e naquela época Wang encoraja-os porque ser um guerreiro é muito esforço, mas naquele momento os meninos o recebem muito animado e Wu Shihao apresenta todos vocês, enquanto Wang em sua mente confirma que a flutuação sangue que ele sentiu na noite anterior vem do nosso principal, para que rapidamente pede-lhes para andar um pouco, que ele quer falar um pouco. Isso é algo todos decidem fazer com muito entusiasmo, mas nossa prota, após o discurso de Wang, nosso prota sai com seus amigos para se despedir dele, mas Wang diz a eles que ele os deixaria seu número no caso de precisar de algo e não correr. Ainda pensa que para ser guerreiro ele precisa muito dinheiro e ele não pode mais gastar o de seu pai, mas também lembra que certamente o chão de cima continua a pingar e corre para sua casa, chegando na senhora Shen, que vivia em um nível superior, e el criminoso fica assustado ao perceber que alguém está batendo na porta. Até a mulher amarrada inclui uma prateleira, fazendo com que o aquário quebre, que atrai a atenção do nosso prota, quem decide continuar batendo na porta, mas no final, o agressor fala com ele, dizendo a ele que a senhora o havia alugado, o apartamento, por alguns dias, o que é surpreendente, pouco para o nosso prota, mas ele diz a ele que certamente o Tcheco não contou a ele sobre o vazamento no banheiro dela, que sempre acaba pingando em seu quarto, então ele gostaria de ver o que aconteceu. E o infrator sabe que se ele não deixar nosso prota certamente levantaria muitas suspeitas, então decide aceitar e vê que nossa prota tem um alto fluxo de energia sanguínea, mas nossa prota vê que há um grande vazamento, mas também vê uma bandagem com sangue na memória. Lembre-se que ele viu o rosto do homem em um pôster com uma recompensa, para que nossa prota está com muito medo, mas tenta manter a calma, dizendo a ele que foi o vazamento que causou o problema e poderia ser facilmente resolvido. Mas o homem também vê a bandagem e suponho que já encontrei. Então tira o nosso prota e diz a ele para ficar, porque ainda há mais alguns problemas em casa, incluindo, começa a perguntar a ele se você já ouviu falar sobre o criminoso que estavam nas ruas. Nossa prota, quando ouvimos isso, você sabe que já descobriu, e lembre-se que tem o número de 1, então comece a escrever uma mensagem para ele, desde a sua descoberta, enquanto conversava com o criminoso, que descobre que tinha visto seu sinal, então ele protege a porta, assim como o telefone do nosso prota soa, depois de ter enviado a mensagem, então nosso prota responde rapidamente, pedindo a Juan para salvá-lo, e naquela época, recebe um golpe direto do criminoso que o envia contra uma parede, já que não deveria fazer esse tipo de coisa, e deve desaparecer. Ele descobriu sua identidade antes do golpe. Nossa prota vê-lo atacar, fechar os olhos, porque não há mais nada que ele possa fazer, mas, quando aberto novamente, vê que ele está de pé e sem nenhum ferimento. Isso surpreende demais o criminoso, porque regenerou sua energia vital e lança-se novamente a um ataque, conseguindo impactar nosso personagem principal, que vê como um jarro impacta o criminoso, justamente quando naquele momento Wang chega atingindo seu inimigo com força e deixando-o bastante ferido, pois perde a consciência segundos depois, e nosso prota pergunta como ele chegou tão rápido, mas Wang responde que ele havia chegado na cidade procurando por esse criminoso desde o dia anterior. Eu estava procurando por isso, então ele sentiu uma energia nas proximidades e por esse motivo, depois de deixar seu colégio, estava pesquisando a área para que desta forma foi capaz de salvá-lo. E minutos depois, falar com Shen, que confessa que ela não sabia que era um criminoso, mas quando ela descobriu que era sobre, ela ligou, amarrando, e Wang olhou com espanto para uma bolsa na sala. Depois de um tempo, oficiais levam o criminoso e Wang diz, e ao nosso prota, que era incrível saber que ele poderia sobreviver tanto tempo aos ataques do criminoso, sem ferimentos graves, mas nossa prota sabe que ele não pode falar sobre seu sistema e Wang entende que os guerreiros também têm seus truques, então ele verifica a bolsa e vê que o criminoso estava sendo preparado subir de nível, então leva algumas coisas terceiro grau e deixa o resto para o nosso personagem principal, pois eles podem ser úteis para o seu exame, embora ele não entenda para que servem todos esses objetos. E Juan explica, cada pílula tem uma função, ou para restaurar sua energia vital, melhorar a recuperação de feridas ou ossos, pode até proteger seus órgãos. Quando você sobe de nível para não ser atado pelo que ele deve levá-los com cautela, e deve primeiro se concentrar no exame, desde que seja aprovado. Poderia se matricular em muitas escolas, dependendo do seu resultado, embora apenas naquele momento, a irmãzinha do a primeira pessoa chega ao local, e ao ver Wang, está animado porque ele o cumprimentou.
até pede alguns autógrafos, e nosso personagem principal não entende que o Wang é tão famoso. Naquela noite, nossa estrela, em seu quarto, ele toca as pílulas e imediatamente viaja para a dimensão, mas ele sente uma dor muito mais forte no peito e até vê todos os estátuas acendem e mudam de cor, algo que sente falta dele. Então assume que o sistema foi atualizado, mas agora tem mais de 2 milhões de pontos, e se pergunta como ele pode aumentar sua energia vital, embora naquela época começa a sentir que uma energia viaja através todo o seu corpo, então continue praticando por algumas horas. No dia seguinte, um de seus colegas gabando-se de que sua família comprou um medidor de energia portátil vital, tem um pequeno margem de erro, mas serve para monitorar seu progresso. Convida nossa estrela para ir algumas horas depois fazer as medições. Depois de um tempo, eles já chegaram na casa do menino que lhe disse que canalizando suas emoções pode atingir o máximo na medição, algo que nossa prota faz, mas Wu Shihao não acredito que atingiu 113 pontos. Até repete a medição várias vezes, mas sempre ultrapassa 100 pontos e é incrível demais. No dia seguinte eles chegam ao local de teste, onde o instrutor os avisa que não quer guerreiros fracos, portanto exigirá um mínimo de 112 pontos para que possam ser aceitos, para que cada um dos candidatos deve entrar em uma célula e fazer flua sua energia ao máximo, para que naquela época todo mundo entra, começa a testar, quando alguns excedem 100 pontos, mas o examinador e aqueles que saem dos testes vá para o túmulo de nossa prota. Como ele estava emanando muita energia, o examinador que está igualando o recorde de Wan nesse teste, e é um tanto surpreendente, desde a nossa prota alcançou a maior pontuação com 149 pontos, o que incomoda um pouco de Ushijao, porque eu o traí nas medições que fizeram em casa, mas saindo do teste nosso prota fala com Juan no telefone, como ele gostaria de conselhos em qual universidade escolher, enquanto seus outros 3 amigos, eles dizem que provariam ser os melhores guerreiros, desde os 4 conseguiu passar, e algumas horas depois, nosso prota mostra os resultados para sua família. Isso significa que seus pais não podem, cruzando caminhos, e eles começam a chorar de emoção, vendo que seu filho é um dos melhores candidatos a guerreiros, para que nossas protas promete deixá-los muito orgulhosos e nunca vai decepcioná-los. Algumas horas depois, nosso prota se encontra com Juan, que estava esperando por ele em uma sala de estar com uma garotinha, e portanto é apresentado como Nini, filha de seu professor, e pergunta à menina para esperar por eles em um banco. Isso surpreende nosso personagem principal por sua personalidade que a criança tem, enquanto Juan o lembra como nesta missão foram gravemente feridos por tudo pelo que lutaram, mas seu mestre disse a eles que ele cuidaria para selar a entrada daquela porta, então provavelmente não poderia voltar, mas também que eles se tornariam guerreiros muito mais poderosos. Isso frustrou Wang demais por não poder te ajudar, e prometeu cuidar de sua filha, para que, voltando ao presente, pergunta nosso se já subiu de nível em seu fortalecimento ocioso, que nosso prota confirma, e Juan, sem pensar nisso, começa a atacá-lo e consegue dar-lhe vários golpes que deixam nosso personagem principal no chão e confuso. Ele pergunta por que ela faz isso, mas Wang responde que ele conseguiu sobreviver aos seus ataques normais, embora eles não tivessem energia vital, e nesse nível, muitas universidades estariam interessadas nisso, ou, se aplicável, recomenda apenas 4 em específico. Tinha vantagens e desvantagens, como alguns ofereceriam melhores opções quando se trata de obter pílulas ou recompensas, enquanto alguns, como os militares, poderia dar recompensas únicas por colaborar em algumas missões do exército, além de foi a opção de entrar na mesma universidade onde ele estava, e nosso prota sabe que existem muitas opções, mas escolha a Universidade de Mogu, perfeito para ele. Como ele poderia obter bons recursos? Huang Gao, ouça, isso deseja a ele o melhor em seu caminho como guerreiro, e ser muito disciplinado. Algumas horas depois, nosso personagem principal se despede de seus pais, porque ele vai para aquela universidade e apenas espere para sua irmã se tornando algum dia em um grande guerreiro. Então ele sai e Nini pergunta a Juan que nosso não estará na mesma universidade, mas Juan responde que cada um tem seu próprio destino, e diz a ele para não se preocupar com isso, que também vai conseguir resgatar seu pai de seu paradeiro. Alguns dias depois, nossa prota chega na Universidade de Mogu, onde você pode ver, impactou a entrada pois é muito grande e demonstra presença e prestígio do lugar. Enquanto um menino com uma arma se aproxima deles,
dizendo-lhes que esta entrada foi projetada dessa forma para demonstrar aos alunos que estão em um lugar bastante privilegiado. Então é apresentado como o rei do primeiro ano, embora eles não pareçam. Não, nosso proto, que tem um alto nível de refino ósseo, avisa que os novatos vão, não pode ser comparado, para o nível de veterano, e nosso proto só o vê saindo daquele lugar, enquanto a rainha só pode esperar logo para superar o nível que este novato tem. Um tempo depois, nossa proto chega na recepção, onde mostra sua carta de inscrição e resultados do teste. Isso é incrível demais para a menina porque ela tinha um refinamento oral nível 2, mas explica que ele quer fazer a verificação. Então um scanner cerca nossa estrela e a recepcionista responde a ele, chocado, que agora tem nível 3 e deveria ter subido um nível em menos de um mês. Que spam para todos os outros, e eles começam para falar que apenas um aluno indo para o segundo ano tem esse nível de refino ósseo. Então a recepcionista, para ver nosso personagem principal, ele espera ter um grande futuro e dá a ele a chave de seu quarto, embora ele também pergunte a John para guiá-lo para onde fica aquele lugar. Depois de alguns minutos, a garota explica ao nosso e um colega como funcionam os quartos, que eles são divididos por zonas, sendo a zona número 1 o mais confortável, e eles fazem isso para dar uma atmosfera mais tranquila. Seus alunos, isso surpreende nossa estrela, porque é um lugar muito incrível, e na chegada para o seu quarto, não posso acreditar que este é só para ele, como é muito luxuoso e também tem muito espaço, embora naquele momento ele receba a visita de um colega, que está se apresentando como Fu Shang, e nossa prota o convida para entrar. Então eles aproveitam para conversar um pouco de onde eles vêm. Fu Shang pergunta ao nosso prota se ele conhece o Wang, já que eles vêm da mesma escola, o que nosso prota confirma para ele, o menino, é que o Wang estava sendo assim chamado, como eu estava desafiando muitos alunos ultimamente, e até se sabe que ele derrotou um desses, chamado Rei. E naquele momento ele vê o osso da nossa prota, embora ele seja, que eu não esperava que um novato chegasse com esse nível, e o avisa que em poucas horas deve ir para receber uma palestra dos professores. Um tempo depois, para o campo para ver se haverá novos alunos, prometendo apenas quando naquela época nosso primeiro a entrar no site com alguns outros colegas, mas quando o relógio lê 3 horas, portas se fecham e vários alunos são deixados do lado de fora, embora naquela época ondas de energia marcial caírem tudo do stand, que o diretor Juan aparece no site, avisando-os que nesta universidade nenhum mau comportamento é permitido, ou que eles pensam que podem fazer o que quiserem. Para quem chegou atrasado, perdi 30 créditos, que são muito importantes para quem acabou de chegar, mas esta é uma maneira de torná-los saber que eles não podem vir para relaxar, mas vieram para se tornar guerreiros do nível mais alto. Por esta razão, eles não aceitarão os fracos, e não aceitarão os fracos. Para professores que se inscrevem, então um para um, professores começam a descer ao estrado, usando suas energias, artes marciais, criando ilusões de bestas incríveis, ou poderosas explosões magnéticas, com 5 professores se apresentando, e nosso personagem principal se pergunta se a garota ao lado dela também estava. Eu pensei, mas naquela época, professores ao mesmo tempo começam a enviar ondas de energia que, para estudantes, recebendo alguns deles, mas nosso prota e várias outras crianças aparecem resistindo às ondas, e até nosso prota emana um pouco de sua energia marcial. Professores surpreendentes, porque tem um inferno de terceira categoria, enquanto o nosso personagem principal tem fala e até alcança, pegando uma piada com o Fu Chang que surpreende a rainha, que está resistindo. Ondas, professores de nível médio, mas eles estão brincando, e eles estão falando como se não fosse nada tão poderoso, mas naquela época, uma luz dourada começa a cair, incrível a todos, e parece uma velha senhora. Desce com seu corpo dourado, como alguns reconhecem, como ele é o lendário diretor de Mogu, que atingiu o 8º grau de magnitude, e sua aura dourada é reconhecida em todos os lugares. Nesse momento, Yulis faz um discurso de boas-vindas para todos aqueles novos membros pois eles devem demonstrar seu espírito guerreiro, e John toma a palavra, notificando-os de que o novo receberá uma pílula de primeira energia. Isso surpreende tudo, pois embora Juan lhes diga que também em 20 minutos, o torneio de treinamento começará para novos alunos, o que surpreende nossa façanha, porque significa que todos os novos alunos lutariam entre si. Alguns minutos depois, eles chegam a um recinto, onde um professor explica que existem 4 níveis diferentes, que avaliarão diferentes áreas como humanidades, ou o estudo da pílula também. Esse é o nível de combate, e cada um deles deve escolher um corpo docente que se adapte a você, e em que eles vão ficar, mas também os avisa que em cada uma dessas áreas, apenas um máximo de 400 pessoas é permitido, então se a cota for excedida, cada um dos membros
membros perderá 30 créditos para o filho. Demais para novatos que entendem que é uma ação para completar o número máximo de lugares e não permitir que mais ninguém se junte a eles enquanto os professores esperam. Com isso, nem todo mundo se enforca nas artes marciais, mas para desenvolver outros tipos de interesses, enquanto outro professor avisa os alunos que armas de metal eram proibidas e eles só podem usar alguns de madeira. Então, quando o lugar abre, todo mundo começa a correr para dentro para obter seu lugar. E nossa prota, ao lado de Fushang, olham um para o outro que eles têm uma ideia sobre isso. Depois de alguns segundos, enquanto todos eles correr desesperadamente, nossa prota e Fushang escolhe uma arma para se defender contra ataques. Embora vejam que os outros já estavam começando a lutar e a grande maioria procurou alcançar o 4º nível, que era para artes marciais, para que nossa prota diz a ele que seria melhor para separar e esperar que eles logo se encontrem lá, começando a correr e subir as escadas, um filho se dando que esses oponentes parecem atacar apenas frente com facilidade, começar a evitá-los, enquanto Fushang não esperava que eles iriam tão rápido e também começa a andar, embora seja com um colega de escola, mas todos esses façam um grupo e obtenha superá-lo deixando-o no chão depois de ser mordido, mesmo que os meninos desafiem Fushang para alcançá-los, continua a avançar, enquanto todo lugar está cheio de batalhas, pois você, um grupo de 3 meninas, fez uma equipe para superar um dos homens que estava atacando para que aos poucos, alguns alunos começam a chegar até o 4º nível, embora a rainha da sala dos professores se pergunte onde estariam as 2 pessoas que estavam brincando, e naquele momento eles Fushang começa a pesquisar para Tank que ele se vingaria pela mordida que tirou dele, para que naquela época, começar a lutar e com um chute forte, consegue deixar seu oponente no chão ferido. Apenas naquele momento, nosso prota também atinge esse nível. Confessa que está muito desapontado com esta universidade, que antes de vir, eu pensei que ele iria encontrar grandes gênios e até se recusou a ir para a cidade em sua cidade natal para vir a este lugar, mas acontece que existem apenas alunos que lutam sem sentido e que não têm o potencial de um guerreiro desde que ele conheceu. Para um amigo é uma eminência e comparado a, para todos eles são simples, fraco que não deveria estar neste lugar. Isso perturba todos os alunos. Quem começa a ligar, nossa prota, mas ele sabe que os professores provavelmente estão assistindo e diz que menospreza para esses parceiros fracos que ele tem. Essas palavras, imediatamente, excitar para alguns professores e Juan avisa que ele deixaria uma recompensa, o aluno que consegue derrotar nosso prota, porque se ele fizesse ele receberia 50 créditos, mas nosso prota pergunta a ele, quanto eu ganharia? Ele por derrotar cada um dos alunos, e sabendo que existem apenas 5 créditos, ele fica um pouco irritado, embora naquela época, os outros no lugar perguntam Fushang de que lado está, e ele está com muito medo, porque seriam 2 contra mais de 300 alunos. Mas ele sabe que não pode trair nossa prota, então ele aceita o desafio, pede ao diretor para dizer a ele quantos alunos você vai derrotar, para que nesse momento o combate comece, mesmo atraindo a atenção de outras crianças. Nos outros níveis, mas nosso prota junto com Fushang consegue matar vários alunos, deixando-os no chão, mesmo que haja tantos deles, eles devem coordenar muito bem. E uma garota diz aos outros ser organizado, já que eles devem primeiro atacar em grupos e não se aglomerar, o que começa a funcionar porque separar nosso protege puxa, em que ele começa a ser superado, que é muito atingido, enquanto nossa prota recebe alguns acertos, mas graças ao seu refino, ou nível 3, evita que você sinta dor ou lesão, para que graças a isso alcance continue lutando, e os professores olhem com espanto para o nosso personagem principal. Desde o seu estilo, é muito bom para alguém que não tinha um professor antes. Então eles começaram a investigar seu passado, e eles sabem que vem de uma família normal, então a única opção que vem à mente é aquele Janglo, treinado porque ele veio da mesma escola, e o estilo de combate é bastante semelhante, e esta seria a explicação. Como poderia melhorar tão rapidamente, embora o diretor diz a eles que tudo que Juan sabe vem do mestre Yang, que nunca mais voltou quando ele foi suprimir a caverna da Tianan. Então eles continuam assistindo a luta onde eles Fushang já foi derrotado e todos estão se concentrando em nosso personagem principal. Começa a se sentir bastante exausto e Juan os avisa que eles partiram 1 minuto para tentar vencê-lo, mas nosso personagem principal sabe que pode restaurar sua energia vital, mas se ele fizer isso na frente de todos, eles saberão seu segredo. Então, para disfarçar, decide comer uma pílula de energia e assim que ele comer, restaura sua energia ao máximo, conseguindo pular com muita força. Isso surpreende a todos e até para professores, como eles não se lembram que uma pílula pode ser absorvida o mais rápido possível. Mas nossa prota
Continue segurando o minuto e quando o tempo acabar, Juan avisa a todos que o vencedor foi a nossa pruta, pelo que espera para lembrar essa humilhação que receberam e explica que as aulas vão começar no dia seguinte, ao mesmo tempo que Wang encontra-se lutando com um menino que olha para ele, muito assustado. No dia seguinte, nosso personagem principal e todos os outros alunos chegaram ao local onde os professores prontos estavam para dar as boas-vindas àqueles que gostariam de ser seus alunos. Nosso prota observa que cada mestre tem sua particularidade e muitos estão inclinados para aquele que foi apelidado de leão, mas nosso prota prefere olhar para os outros mestres e sabe que não é bom com punhos ou lanças, então ele está interessado no professor que ensina espadas, embora naquele momento ele veja que no final era a neve que eu tinha visto no estrado, junto com todos os outros professores. Então a nossa prota está se aproximando que os únicos requisitos exigidos pelo era para ser um dos alunos, Uka, que resistiu às ondas de energia da apresentação do dia anterior. Então Rujugel diz a ele que a melhor opção era se inscrever com ela, já que todos os alunos dos outros professores tinham sido derrotados no dia anterior. Também muitos veteranos que estavam na aula com esses mestres o veriam como um inimigo do estar relacionado a John que os derrotou. Então ele explica que se ele não quer ser visto como um inimigo, é melhor entrar na sua aula. Também explica que sua família tem ações em uma empresa que fabrica pílulas e eu poderia te dar alguns, mas os professores, eles afirmam que isso não é verdade e ela sabe disso. Embora avise nosso pró que quase todo mundo que frequenta esta universidade tem famílias com dinheiro, então se ele quer se destacar e ser alguém forte, deve tomar um caminho mais difícil como Wang fez. E ela pode garantir a ele que ela vai conseguir para ele e vai até te dar mais missões do que qualquer outro mestre poderia e vai levá-lo onde ninguém mais ousaria. Isso convence nossa prota, pede para você se registrar imediatamente, mas naquela época, um dos professores diz a ele para avisá-lo dos 2 primeiros alunos que ele teve nesses anos, já que metade deles foram feridos ou mortos nessas missões, que é preocupante demais para o nosso prota, mas percebe que ele já foi registrado ao mesmo tempo que Shui. Meu também é escrito com um sorriso. Apesar do que lhe disseram, e Fushang diz ao nosso prota que há rumores, esse sorriso é um dos mais difíceis de tratar. Depois de um tempo, nossa prota já estava na casa da vovó, quem lhe diz que eles começariam com uma aula básica sobre o funcionamento do pílulas e suas ações, porque se o que ele quer precisa ser fortalecido em profundidade cada uma das funções para que por algumas horas nossa prota, concentrados tentando subir de nível nas ramificações de seus ossos, que ele eventualmente alcança e fica bastante animado com isso, mas ela diz a ele que ainda tem muito a aprender e vai esperar por isso para a próxima aula. Então ele puxa rapidamente, pela força é o nosso, e este é perdido. Desde a neve, teve uma mudança de atitude bastante estranha, enquanto por outro lado, que fala ao telefone sentindo que não seria o suficiente tudo que você faz, mas o homem com quem eu estava falando lembra que tudo que ele faz era vingar sua filha. Um dia depois, nossa prota estava em uma sala de treinamento ao lado de Shuemi, que praticou seus chutes. Naquele momento, a rua chega dizendo a ele que se ele lançar chutes por fazer isso, desperdiçaria sua energia. E com um golpe direto, ela consegue passar completamente o poste de madeira, explicando que a primeira coisa que eles precisam reforçar são seus ossos, e desta forma, poderia ter poder explosivo, semelhante ao de algumas armas. Naquele momento ele pede nossas protas tentar qual deles faz isso, mas seu chute não é totalmente bom, e termina com uma cicatriz no pé de quão forte ele bateu. Embora eu entenda, ele só pede a ela para sair da sala de aula para vá para o escritório de logística para botas reforçadas. No final, depois de algumas horas, nossa prota chega às instalações de muletas e diz ao homem que ele precisa de botas reforçadas, mas é muito quando a pessoa que o serve responde que 40 créditos valem aqueles do nível mais baixo, para que nossa prota não possa acreditar como novos alunos deram-lhe 50 créditos. Quase tudo seria gasto em botas simples, mas ele também é grato por saber mais alguns pontos com o torneio. No final, aceita botas, lembrando que o nome desse homem é porque nunca mais seria roubado assim. Sobre dias depois, nossa prota chega ao castelo, onde ele vê que já havia alguns meninos, portanto propõe ao intérprete que é melhor eles saírem, mas naquele momento, quando eles se viram, um dos caras pergunta se ele vai ser um covarde. Desde seu irmão foi derrotado por Juan há algum tempo hoje, quando souberam que nosso um de seus seguidores quer vingança, então eles o desafiam a provar quem é um guerreiro, como também ajudou a todos na universidade, fraco por este motivo, agora demonstrará o poder de alguns veteranos. Embora nossa prota
acaba aceitando, porque ninguém será capaz de vencê-lo e ele pula no ringue, onde a galeria de arte Marcials os avisa que supervisionará o combate para que naquela época começar a lutar e nosso personagem principal consegue dar alguns golpes, embora em um contra-ataque muito forte do menino, este acaba recebendo um grande golpe em um de seus braços, para que imediatamente começa a usar uma técnica que eu conhecia como postura estável, com o qual é capaz de se mover e se esquivar todos os ataques sem problema. Isso é algo que termina perturbando demais seu inimigo, usando sua energia ao máximo consegue atingir nosso e manda por via aérea, mas Rua diz para você usar a técnica que ele lhes ensinou e nosso personagem principal já sabe disso, para que depois de canalizar sua energia no ar permanece imóvel por alguns segundos, descendo em alta velocidade, passa muito perto de seu inimigo para, depois de um chute forte, com a técnica de impulso que seu professor lhes ensinou, consegue derrotar seu oponente, a vitória dessa primeira rodada e nossa prota também cai reclamando da dor no braço, embora Liu tira sarro dele porque ele não consegue sobreviver. Mais uma luta, mas ele deve por toda a dor que ele passou. Seu irmão causa de Wang desde ele não conseguia nem se recuperar ou se tornar o mesmo novamente. Depois disso, embora a confirmação vá com Liu porque ele sabe de quem está falando, explicando que seu irmão era enganando alunos que estavam novatos e pensei em fazer o mesmo contra Wang, mas ele acabou levando uma grande surra que era mais do que merecido por um aluno do que nunca. Tinha um material para ser um guerreiro, isso se enfurece demais para Liu, que lhe diz isso de qualquer maneira. Nosso personagem principal deve lutar. E nesse momento Wang entra, seguido por Qin, mas Wang diz, Liu, que se o que você está procurando é vingança contra ele, ele vai dar a ela, mas para isso não deve envolver nosso personagem principal, que agora faz parte da Universidade de Mogu, e se ele é ferido por seus próprios, acabaria perdendo grandes guerreiros. Um tempo depois do nosso, estava comendo com Huan e Qin, contanto que ele não entenda o que está fazendo lá. Mas Huan responde que estava visitando, queria cumprimentá-lo. Ele também explica que em breve então haverá um alto nível de todas as academias do país, e o que fazer a partir de agora, praticar demais, porque se o que ele quer é ser reconhecido, esta é a sua chance, como a luta será televisionada em nível nacional no dia seguinte nossa prota e mais alguns colegas estão reunidos em uma sala, onde os professores falar com eles sobre o torneio internacional, como eles escolheram o melhor candidatos de participantes recentes e deve conter. Eles também explicam que além do prestígio que eles vão conseguir se conseguirem ganhar receberá um adicional de 20% do orçamento anual para comprar pílulas e tudo relacionado a isso. Então seria um benefício para todos. Por enquanto o objetivo principal é que cada um deles aumente seu nível muito mais naquele momento quanto ao nosso prota, como o capitão do grupo, sendo que tinha um nível mais alto, algo com o qual Rugiel não concordava tanto, porque se um de seus alunos acaba machucado, ela iria retirá-lo da competição, embora Fushang diga ao nosso prota, como ele sabia, a avó era a esposa do bispo John, e há alguns rumores sobre eles. Durante os dias seguintes, nosso personagem principal e os outros parceiros começou a receber algumas missões para pegar alguns terminais e com isso eles obteriam muitas melhorias mesmo. Aprendi mais sobre combate em equipe hoje. Nossa prota, depois de receber uma grande espada, praticar muito embora Rugial diz a ele para ter mais cuidado e dá a ele um livro especial para você aprender as melhores técnicas possíveis com essa arma. Depois de alguns meses vem o início do torneio, onde muitas pessoas estão se preparando para assistir a este evento. Até os diretores de várias academias estiveram presentes e o apresentador começa a falar sozinho. Vou ver as equipes que chegaram para esta fase final, sem time favorito. De la academia, Hindu aquele que mais se destaca com seu tão Ranchu. Havia também duas outras equipes compostas por variou de diferentes academias que terminaram um campeonato e criaram sua própria equipe. Havia também a equipe Universo liderado por nossa prota, que não era tão conhecido por muitos, mas naquele momento, enquanto o apresentador explica os detalhes para eles, nosso personagem principal fala com seus colegas, ter reflexos antes do combate inicial, embora naquele momento ele veja que sua família veio torcer por ele e ele superou, dizendo a eles que eles têm ingressos na melhor área para vê-los, embora você também veja que conseguiu trazer um repórter para a cena que reconhece que, do primeiro dia ele acordou naquele mundo paralelo, desde que seus amigos viram um vídeo, então nosso prota apenas espera ter boas fotos e se despede porque está sendo chamado. No final, minutos depois, cada equipamento é apresentado e deve levar uma esfera no ar para saber qual posição seria designado para os combates, mas uma vez estabelecido as rodadas de
combate, o diretor fala com eles para dar início à cerimônia. Isso surpreende nossa prota, porque ele vê rivalidade nos outros titãs, mas uma vez que as rodadas de combate foram estabelecidas, o diretor fala para dar início à cerimônia. Esta assombra a todos porque seu poder é muito grande. Quem não precisa usar microfone, apesar de estar em um estádio de tal magnitude. Um momento depois, já estava prestes a começar a primeira luta entre Han Shu e o capitão de uma das alianças Sun Ming. Se eu fosse pago para dizer esses nomes, e as academias seriam ricas, meu Deus, os Donwas e seus nomes estranhos, então quando o combate começar, Submi se joga com tudo, usando seu machado para forçar Han Shu, que simplesmente interrompe os ataques e bloqueia tudo que veio contra ele, ficando, depois de alguns segundos, para subir e usar uma técnica de vácuo em pé, que os parceiros do nosso pro total explicar que é mais difícil que técnica de pé sólido, embora naquela época Han Shu usa uma de suas técnicas conhecidas para lançar uma chuva de choques solares que sumi para criando uma parede com seu rala, mas eles têm. Shu se move com uma técnica fantasmagórica e aparece pelas costas do menino, conseguindo isso. Descuido sua lança no peito, embora ele também seja, quando vê que seu Min não desiste, mas suporta a dor, cruzando a lança ainda mais para se aproximar de seu oponente. Então Submi aproveita isso para lançar um corte com seu machado, mas Han Shu surpreende a todos por uma espada de sua lança e se afastando, e então com um movimento, em menos de um segundo para estar na frente, eu assumi você e isso, e vendo a espada apontada para seu pescoço decide desistir. Para que Han Shu é considerado o vencedor desta primeira luta, e muitos são pelo nível mostrado naquele primeiro duelo, embora o diretor simplesmente jogando em nossa prota, quem só olhar fixamente seria um grande adversário para todos neste torneio. Durante os minutos seguintes, os duelos continuaram entre os outros participantes dos outros grupos, dando a todos, porque o nível foi muito alto, e em partes diferentes do país é como eles podem lutar, enquanto Rei e João estavam chegando até alguns catumbs onde eles esperavam alcançar seus objetivos, e Juan, um Javá em que nosso prota demonstraria seu nível depois de um tempo, e na batalha final desse grupo, diretor de la academia do seu aluno, rendição, antes de que Chen Xiang acaba sendo executado na frente de todos, que dá a vitória ao grupo de Jingwu, mas muitos não entendo por que Shihan se recusou a desistir, apesar de não ser capaz de continuar por mais tempo, embora alguns dos diretores sabem que o menino carregava o peso de toda a sua família, enquanto seu pai levava a família para os Catatumbs, e no final apenas Sherian é o único herdeiro, para que todo o lugar começa a aplaudir o menino todo o seu esforço, para que, segundos depois, o apresentador avisa que as duas lutas começariam com os outros dois grupos, nosso personagem principal sendo o primeiro a sair para lutar contra Shan, o grupo da aliança, embora a irmã do nosso personagem principal corre para ele com medo de que algo aconteça com ele, mas nosso personagem principal a tranquiliza porque ele é um guerreiro e não deve se preocupar com ele. Naquela hora, todos os nossos projetos olham para dentro, esperando a batalha começar, até seu pai chega em casa, depois de solicitar permissão especial no trabalho, porque ele não podia perder a luta de seu filho. Então nosso prota vem na frente de seu oponente, e o apresentador diz a eles que, de acordo com os dados enviados, nosso prota é um especialista na técnica do rugido do leão, embora Shang não acredite que seja possível, e seus colegas de grupo avisa que pode ser uma armadilha, mas nossa prota começa a falar e posta comentários, com uma atitude confiante que distrai Shang, e no final, este último o ataca com um golpe direto de sua arma, mas nossa prota se defende usando sua arma com facilidade, e quando Shan usa mais energia em seu ataque, nosso prota divide sua arma em dois, saindo com uma espada e um bastão. Então quando Shan o ataca, nossa prota aproveita sua vantagem para fazer um corte, joga seu oponente voando. Kinuai lança sua técnica definitiva, que nosso prota consegue se esquivar e lança alguns cortes de energia no ar. Também reúne suas duas armas para carregar sua energia ao máximo, e com isso usa uma técnica de faca secreta, sangrento ao ver uma queda de energia tão forte que impacta Shang e destrói sua arma, colocando fora de ação. Isso tem sombreado todos, que era uma técnica de um anjo que nossa prota resistiu perfeitamente, e Fu Shang fica chateado porque ele estava apenas se gabando, já que não era necessário gastar tanta energia. E agora é a sua vez, mas nossa prota diz ao apresentador que continuará na próxima rodada, o que surpreende seu grupo, mas tão da equipe adversária parabeniza Shang, porque eles foram capazes de fazer nosso show pro sua melhor técnica, com toda a energia que ele gastou, provavelmente não terá mais tempo para relançar.
alcançá-lo. Então isso é sua hora de atacá-lo com tudo para derrotá-lo. Fuz Madishiti. Embora vejam que nosso prota, eu estava comendo algumas pílulas. E então não se importa, pois é impossível para ele se recuperar toda a energia que ele perdeu, mas tudo foi quando nossa prota leva seus níveis de energia para estão mais uma vez em seu máximo, já que nem mesmo os diretores entende como seu corpo fez isso tão rapidamente. Embora nosso prota só pense em sua mente e ninguém notou seu sistema, pode continuar a lutar. O grupo rival envia um especialista para Hongwei em lâminas para rivalizar com nossa prota, que usa o mesmo tipo de arma, mas sem dar-lhe tempo para falar, começa a atacar nossa prota, surpreendendo-o um pouco. Quem é dedicado apenas para se esquivar dos cortes que ele joga a seus pés, também surpreendendo os apresentadores. Quem confirmar que esta é uma técnica muito interessante, porque ataca a base principal do nosso personagem principal, que são as nossas pernas. Embora em um ponto, nossa prota prega sua lâmina no chão, lançamento por ar a Hongwei, qual responde uma técnica no ar para tentar mover e chutando nossa prota consegue tirar a arma dele. Isso é incrível. Para tudo porque agora nosso prota está desprotegido e pode perder algo que faz Huang Wei feliz. Quem se move e nossa prota em um movimento rápido, movimento nas costas do menino, carrega todo o poder da energia nas pernas. Jogando tocou com seu chute no chão totalmente ferido para Hongwei, para que desta forma consegue ganhar a segunda rodada e tudo são impactados. Como a luta mudou em questão de segundos, mas também nunca tinha visto um guerreiro que tinha tanto poder em seus ossos inferiores, e nossa prota diz a eles que ele continuará na próxima rodada também, mas o capitão, ao aprender que seu erro foi confiar, decide que não vai te dar tempo para nossa prota recuperar sua energia. Loki imediatamente se lança surpreendendo nossa estrela, porque ele não teve tempo de tomar a pílula, mas Wei diz a ele que ele não vai desistir, porque ele vai acabar com ele, e depois de tantos ataques, nosso personagem principal surpreende a todos usando uma técnica de levitação, então seu oponente não pode acreditar que a cada rodada que acontece usa uma técnica muito melhor do que a anterior, e nosso prota aproveita isso para comer mais uma pílula, e o avisa que se ele comer tantos comprimidos, acabaria afetando sua saúde, mas nosso prota responde que ele já foi muitas vezes antes e sempre se encontra bem. Então, depois de comer aquela pílula, torna ao chão, avisando de que ele o derrotará cara a cara, que deixa Wei muito zangado, e é lançado para atacá-lo com tudo, e um duelo começa, mesmo com suas armas, desde que eu bati neles, será bloqueado por outros golpes semelhantes, e nenhum deles parece querer desistir. Até os diretores tiveram que se proteger de ondas de energia, embora em um ponto Wei todo seu poder emanando uma aura dourada, mas nossa prota tenta novamente sua técnica intocada. Seus chutes não afetarão seu oponente, que começa a jogá-lo fora contra uma onda de energia, mas de novo são atacados e, independentemente dos chutes que eu dou, nosso prota não funciona. Então ambos decidem usar suas técnicas definitivas, que acabam se unindo. Os dois, vendo que nada funciona, eles têm apenas 30 pontos de energia restante. Libere suas armas e começar um duelo de golpes em golpes, onde os impactos são semelhantes e nosso prota consegue chegar a um ponto, enquanto Wei é deixado em pontos de energia zero. Com isso, vitória é dada ao nosso grupo de líderes. Todos o aplaudem porque tem sido uma batalha muito emocionante e igual até o último momento, o que nosso prota já sabe, e Wei pergunta se ele seria capaz de lutar mais uma rodada, algo que confirma isso consumindo mais uma pílula, e em questão de segundos, nosso prota já está enfrentando Hyang Dong, seu quarto oponente consecutivo. Isso é até o conselho de administração, que eles seriam, antes de um possível competidor com uma sequência de 5 vitórias consecutivas, que superaria o que é um guerreiro de segundo nível, enquanto por outro lado, John, na caverna, vê que os oponentes eram de segundo nível e aguarda que havia pedras de energia suficientes, algo que Kim confirma porque ele tem espionado este lugar. E depois de concordar em como eles distribuiriam os lucros, Wan responde que só vai esperar que todo o risco que eles estão correndo então vai diretamente para onde há mais um guarda para eliminar. No dia seguinte, todas as notícias falam sobre o torneio, onde nosso personagem principal é um dos mais destacados por vencer 4 rodadas consecutivas e conhecer como um dos melhores guerreiros dessa primeira rodada. Embora neste segundo dia do torneio, o primeiro finalista será conhecido
em uma partida entre a equipe de Mogu e Rinku, onde o perdedor vai jogar uma rodada contra o terceiro time em pontos para descobrir quem seria o próximo finalista, embora nosso pró, por outro lado, esteja surpreso quando o professor lhes diz que o recomendado é que ele não sai para lutar. Isso é algo que você não entende, porque já demonstrou, pode acabar com um grupo inteiro, mas seu professor diz a ele que há mais em jogo. Além disso, Jing-Woo não pode ser levado de ânimo leve e, se eles querem ganhar, deve conhecer seus oponentes. Como eles não sabem muito sobre Jin-Woo ou sua força, então o plano é perder nessa luta e vencer a Aliança Wu para chegar a este final, onde eles vão mais uma vez enfrentar Jin-Woo, mas eles fariam isso mais preparado e conhecendo suas fraquezas, embora nosso prota não concorde com isso, ele pensa que da mesma forma pode recuperar sua energia em questão de segundos e o professor explica, também sabe sobre sua rápida recuperação, mas este torneio não é apenas sobre ele, mas que seus colegas também devem provar que são guerreiros com grande potencial, para que também vai deixar a decisão em suas mãos. E nosso personagem principal pensa no melhor, como ele não quer perder e jogar uma rodada extra, mas sabe que ele não está sozinho e ele seria muito egoísta se não tivesse seu próprio equipamento. Se isso o ajudar a conhecer seus rivais, ele aceitará. Então ele aceita que não vai sair para lutar. Neste rodada e minutos depois, os 5 concorrentes são anunciados. Isso é muito surpreendente para todos, porque nosso protagonista está entre aqueles que sobreviverão e o capitão de Jing-Woo diz a eles que também deve estar atento, porque deve haver alguma estratégia por trás disso, mas Fu-Shan está se movendo porque será capaz de lutar e espero derrotar Hanshu. Embora nossa prota dá a você algumas dicas, porque deve ser mais rápido em seus ataques, porque se ele não o fizer, ele será derrotado. Um momento depois, me mostre, estava na frente de Shuji, que seria seu oponente nesta primeira batalha, para que começar a lutar, e a garota é defendido dos impactos de faca que o menino joga nele, embora todos em sua equipe eletrônica estão preocupados que o Shugi tenha começado com muita intensidade e esses ataques consomem alguns pontos de energia, mas o grupo de Jing-Woo saiba disso, seu parceiro pode ser capaz de lançar mais de 3 desses impactos, e que certamente a garota não sobreviveria, para que me mostre consegue bloquear um segundo impacto que estilhaça parte de seus ossos, mas o mestre diz a eles, para as crianças, tal parece, Jin-Woo planejou essa primeira luta como se nosso personagem principal, quem iria sair, e é por isso que ele está atacando os braços, mas Shui-Mi não desiste, consegue bloquear um terceiro impacto, mesmo que isso lasque seu osso ainda mais, embora naquela época, quando Shuji começa a se distanciar para seu novo ataque, Shumi consegue lançar uma técnica que afeta nos olhos do menino para reduzir sua visibilidade dessa forma. Depois disso, colidir com suas técnicas e o osso em seu braço se move completamente, mas aproveite para dar-lhe um golpe com um chute bem na virilha de seu oponente, deixando-o assim inconscientemente no chão, e com isso ele consegue vencer o duelo, embora ela também esteja bastante ferida no chão, e as enfermeiras pegam, avisando que Suemi fraturou o braço e não será capaz de lutar por pelo menos 3 meses. Nossa estrela reivindica seu mestre, que seus pares não sabem rastejar e dar tudo para ganhar, então o próximo a lutar é Fu-Shan, que morre já que seu oponente é Han Shui. Há muito tempo queria enfrentá-lo, embora Fu-Shan tenha a vantagem, já que ambos, sendo de lanças, pode prever ataques, embora naquela época, um impulso de energia vital pega de surpresa, e até o faz sangrar, então em um contra-ataque, usa sua técnica definitiva, em dar sua lança envolta em energia para Hanshu, com um movimento rápido desvia o ataque, fazendo com que o árbitro os pare, antes que os meninos na plateia se machuquem, mas Fu-Shan aproveita-o para obter um golpe direto em Hanshu e está furioso com o impacto, segura o braço de Fu-Shan e depois acertá-lo com o joelho e, perando a espada, deixa contra o peito de Fu-Shan, que sua derrota significa. Então nosso prota vai verificar seu amigo, que está feliz por ter uma boa luta, embora ele confesse que teria preferido ter machucado mais o rosto dela. Alguns segundos depois, Shioman confronta Hanshu porque ela vai vingar o que eles fizeram com Shuemi, e naquele momento ele se joga contra seu oponente, que consegue bloquear seus ataques, mas fica surpreso ao dar uma cabeçada em Hanshu, que recua algo confuso, e ela diz a ele que aparentemente não reforçou seus ossos do crânio. Então ele se prepara e se lança novamente para atacar, embora eles tenham Shuin uma daga, fere-a no ombro, e ela, apesar da dor, permanece focado, e dá-lhe um segundo golpe direto no crânio, algo que deixa seu oponente bastante confuso. Antes, e neste momento ambos os participantes estão se aposentando,
movimentando para abrir caminho para a próxima luta. Como Jin-Oh também tem a vantagem numérica, enquanto por outro lado, João e Rei fugiu de 2 guerreiros de 5º nível que eles perseguem, porque eles roubaram uma pedra de alta energia, mas no final eles acabam jogando um no outro novamente, o que eles sabem que se eles se enfrentarem diretamente para esses guerreiros, perderiam suas vidas naquela caverna. Alguns segundos depois, parceiro do nosso plot cai inconsciente, depois de lutar com tudo que eu tinha. Desta forma, o último deles se lança furiosamente para demonstrar que pode ganhar e, com sua espada, ele tenta um ataque, mas seu oponente se esquiva facilmente. Com um único golpe de seus punhos, uma grande onda de energia envia o menino contra uma parede, deixando-o excluído instantaneamente. Isso dá a Jingu a vitória neste duelo, consegue um lugar na final, enquanto o grupo da nossa prota deve agora enfrentar a aliança de Jingu para descobrir quem teria a outra posição. No final do dia seguinte, na batalha do nosso time estrela, tentando ganhar o lugar para chegar à final, mesmo que estejam todos na enfermaria, que vários camaradas ficaram feridos, e o professor não pode acreditar que eles não seguiram suas ordens para pensar antes de lutar, mas nossa prota diz a ele que isso é claramente o que aconteceria, porque eles são muito jovens, e em uma luta, é normal ser levado por seus instintos, uma vez que não são tão firmes como no caso do Jing-Woo. Embora apenas, naquela hora, Hu Jie chega dizendo a ele que ela também acredita nisso, e além disso, estava pensando em levar seus 2 alunos com ele, embora o mestre já fazer o que eles quiserem, e nossa prota começa para pensar em quem eles devem lutar na final, e há que seriam 3 aqueles que devem fazê-lo, e devem escolher 2 parceiros, mas a grande maioria foram feridos, e acaba optando pelos únicos 2 que não lutaram, embora em alguns colegas são, porque não eram os mais fortes e não tinham tanta experiência, mas nossa pró pense de outra forma e há que só isso seria o que lhes daria a motivação para alcançá-lo, também demonstraria o nível que eles têm em um duelo eles farão. No dia seguinte, todo mundo está esperando a final para saber o que ia acontecer, já que a internet de suporte estava indo na direção de Jinwoo, porque muito poucos acreditavam na vitória de Mogu. Então, uma vez que a final começa, Rinley enfrenta Shen Huan no primeiro duelo, onde ambos têm a mesma categoria de lutadores com punhos. Então, Rinley tente pegar de surpresa para seu oponente, aproveitando sua velocidade, mas só consegue machucá-lo um pouco o braço a Shenju, qual contra-ataques com uma explosão de punhos usando seu poder e até consegue capturar o menino, começando a usar uma técnica para transformá-lo em alta velocidade, e isso aproveita para lançar suas luvas que, quando injetados com energia, acabam explodindo. Isso surpreende a todos. Quem acha que ele já teria vencido, embora naquele momento uma surpresa atingiu, impacta Andy na lei, deixando-o contra uma das paredes, inconsciente, e Shen Huan, apesar de estar bastante ferido, acaba sendo o vencedor naquela hora, e Yunchi é aquele que entra através de seu parceiro e nosso personagem principal. Espero que ela consiga algo, embora Yushi, vendo as feridas em seu oponente, diz a ele que é melhor rendição para que eles possam tratá-lo, e seu inimigo irritado lhe lança uma explosão de poder, usando sua técnica definitiva, impactando a garota que estava caindo no chão inconscientemente, e nesse momento Shen Huan faz isso também, para que todos sejam mais naquela época. Yunchi só, graças ao poder de uma pílula de ressurreição, ele pegou antes da luta, então ela é a vencedora e nosso papel principal, sombra daquela pílula, já que custa 200 créditos, embora naquela época a paz, o segundo lutador, Jing-Woo, chamado Wen Xian, que se lança para atacá-la com os punhos, e zomba das expressões da garota, pois é ideal que ele esteja na enfermaria, com seus outros colegas, mas isso incomoda muito o Yunchi, que solta sua espada e se concentra em seu poder. Surpreendente nós dois, quando ela começa a se mover em alta velocidade, e a avó da menina explica que Yushi queria aprender esgrima, que é mais elegante para a família de onde você vem, mas seu forte é o combate, corpo a corpo, e usa uma técnica de nível médio, que é a coisa mais difícil de aprender, mas, depois de vários acertos consecutivos, Gwen Shan consegue segurá-lo e enviá-lo contra o chão. Depois disso, ele carrega sua técnica secreta de família, Fang, e muitos estão preocupados, já que isso seria sério para a garota, para que nossa prota vem antes de impactar seu parceiro, conseguindo bloquear o ataque, e diz a ele que ele não deve exagerar com uma garota. Então Yunchi perde sua ronda em nossa prota, é aquele que segue para lutar. Agora as coisas legais estão chegando e as lutas épicas estão chegando, embora nosso prota diga a seu oponente que ele vai apanhar porque sua avó odeia seus familiares por ter o mesmo sobrenome em quase bati nele, então começa a atacá-lo, sabendo que Gwen Shang tem muito pouca energia, e com alguns cortes enviados com energia,
consegue derrotar seu inimigo, então Han Shu é quem toma o lugar, aceitando o desafio do nosso personagem principal, embora naquela época, rapidamente começam a se atacar com golpes, muito rápido e preciso, mas nossa prota, tomar alguma distância, usar mais de 70 pontos de vitalidade, e enviá-los em um ataque direto, que é facilmente destruído por Han Shu. Isso é algo que eu não esperava tornar tão fácil. E, depois de alguns golpes mal bloqueados, muito mais de seu poder vital para liberar suas duas armas e atacar com uma explosão de energia. Embora Han Shu eu estava dizendo a ele que não será tão fácil vencê-lo, e em um segundo aparece pela parte de trás do nosso prota, dando-lhe um golpe forte, e isso faz com que nossa prota comece a sangrar, embora em questão de acordo com onde nosso prota se levanta e usando uma pílula, restaura completamente sua energia vital. Isso surpreende Wang, mas não acredita que nossa prota pode fazer algo por muito mais tempo, pois deve ter algum limite, mas Han Shu começa a liberar sua energia vital, já que ele sabe que acabaria ficando exausto, e o nosso parece ser capaz de se recuperar muito rapidamente, então envia alguns ataques em direção ao nosso prota, que se move rapidamente, e depois de alguns tiros bloqueados, Han Shu pergunta quantas vezes mais você pode restaurar sua energia, mas nossa prota, com uma aparência maliciosa, responde que ele pode fazer isso infinitamente, e Han Shu, muito chateado, avisa que ele vai acabar com tudo neste momento, liberando assim sua energia vital ao máximo, eliminando todo o coliseu de batalha, e naquela época, uma descarga impacta diretamente nosso prota, deixando-o no chão bastante ferido, para que ele comece a pensar como pode superar seu rival, e que nenhum de seus ataques de faca de sangue funciona, para que estar em o outro plano astral. Imagine um pouco de tudo que ele aprendeu, e naquele momento ele teve uma ideia para que seu corpo se sobe no meio do espantoso, mas nossa prota, depois de se esquivar os ataques de Han Shu, se aproveita de um ataque que ele usou como e depois usar uma técnica combinada enviando uma explosão de lâmina, um tigre espiritual. Isso é surpreendente, mas já deu como Han Shu, que isso tenta bloquear como pode, e nossa prota, em vez de lança cortes de energia que ferem seu oponente, também é lançado com toda a sua força, conseguindo destruir o castelo de Han Shu, e diz a ele que ele não vai perder, então alcança do edifício a arma de Han Shu e em seguida dá-lhe um golpe forte, literalmente nocauteado. O menino tudo comemorar a vitória de nosso personagem principal, porque eles são uma técnica totalmente nova. Tehuan começa para pensar em recrutar nosso prota para suas missões, e os diretores não podem acreditar que um talento como esse veio disso. Depois das competições, nosso prota voltou ao a irmã dele e alguns ex-colegas que vieram visitá-lo, e havia até o repórter de Dali que o entrevistou antes e conseguiu ouvir que parece estava interessado em encontrar seu canal, algo que te interessa, e avisa o menino que se ele fizer, ele mereceria parte dos lucros, que ajudou a popularidade a subir muito, e está subindo como neve, graças a todos os relatórios que ele fez. Então o menino, assustado, sai para obter o contrato, e nosso prota ainda está com seus amigos, apenas quando naquele momento, parceiros de torneio também venha e fale sobre o que eles vão fazer. Conforme o ano novo se aproxima, para que todos tirassem suas próprias férias, para poder desfrutar com suas famílias, embora eles se desafiem, para mostrar quem é o melhor, como eles deveriam aumentar seus níveis, para quando eles entrarem novamente, e nossa prota aceita esse desafio. Um tempo depois, enquanto no trem, nosso prota fala com seus amigos, começar a falar sobre uma classificação que eles fizeram, dos melhores alunos de alto nível em todas as academias, embora eles sintam falta um do outro por não ver nosso personagem principal, que lhes diz que isso não os surpreende, porque há muitos, e também, secretamente confessa que já conseguiu subir para o segundo nível. Quando esse duelo terminou, isso surpreende a todos demais, que em seu primeiro ano, ele já foi capaz de subir de nível, e parece estar seguindo no de ou eu poderia até superá-lo, embora nosso prota ao ouvir isso, você sabe que precisa se esforçar um pouco mais, a fim de cumpri-lo. Uma vez que eles chegam em sua cidade natal, nosso prota decide passear com sua irmã, e ele quer andar pelas ruas que ele lidera, meses sem visitar, embora ele fique animado, como parece que vai aproveitar o final do ano, e seu nome o cumprimenta, reconhecendo, imediatamente, algo que nosso prota não esperava, porque parece que muitos viram o concurso, e naquela época,
época. Outros meninos também chegam pedindo autógrafos, então nosso prota animado decide assiná-los e depois vai até a casa de seus pais, onde você pode finalmente vê-los novamente. No dia seguinte, nossa prota acorda confortavelmente e se pergunta como você pode aumentar ainda mais seu nível, porque depois da luta, seu sistema é elevado para o nível 3, então agora você pode ver mais informações sobre seu poder, e no momento ele vai dar um passeio, uma vez que nossa prota sai de casa. Neste, alguém liga para ele e nosso personagem principal vê, lembrando quem é o oficial que se encarregou deste criminoso quando Wang o chamou. Então nossa prota cumprimenta você, e o homem está feliz por eu reconhecê-lo, mas explica que ele veio, primeiro de tudo, para parabenizá-lo por sua vitória no torneio, porque depois do que ele fez, todos na cidade estavam esperando para vê-lo, também que ele é o segundo menino da cidade em alcançá-lo, que há um ano era e é isso que fez com que muitas pessoas querem investir em projetos da cidade, como eles assumem que algo aqui gera prodígios que surgem guerreiros, e é por isso que a cidade se ajudou em muitos aspectos, assim como uma recompensa por tê-los ajudado na captura deste criminoso, por deixar a cidade no alvo, veio entregar uma casa em um dos maiores complexos da cidade. Isso deixa nosso personagem principal totalmente chocado. Como eu não esperava notícias como esta, e ligue para Wang para perguntar se você sabia sobre isso, e ele confirma completamente. Também decidiu que a recompensa foi dada a ele sozinho. Foi ele quem encontrou o criminoso e deseja-lhe o melhor, já que naquela casa poderia ser treinado sem problemas. Esta é a nossa estrela demais, que algumas horas depois já o apresenta a nova casa para toda a sua família, mas sua mãe não pode acreditar que tudo isso era real, já que parece um sonho, e nossa prota responde que isso ocorre porque é fruto de seus esforços para que eles pudessem passar o ano novo nesta casa e ser feliz como eles sempre sonharam, embora sua irmã percorra toda a casa nova, já que ele amava demais. Enquanto nosso personagem principal abraça seus pais, que o parabenizam por tudo o que ele está alcançando durante os dias seguintes, nossa prota e sua família se mudou e organizar tudo para o final do ano, enquanto seus amigos e colegas de classe também gostam de seu próprio estilo, como alguns estão com as famílias, ou no caso de outros, visitando seus parentes no cemitério. Nossos professores gastam seu tempo à sua maneira, treinando para ficar mais forte, mas nossa prota apenas aproveite o tempo com sua família, que é a coisa mais importante. Naquela hora, algum tempo depois, quando as férias acabarem, nossa prota torna ao e confessa a seus colegas que aumentou para o nível 2 para tudo menos receber uma ligação de um amigo. Pergunta se ele não gostaria de venha para Nangu. Isso surpreende demais nossa estrela. Não sabe o poderia ir, que ele sente vontade de falar com Juan, embora seu amigo diz a ele que ele vai esperar por ele no próximo dia, e também pode trazer seus parceiros de torneio. Depois disso desliga, e nosso prota assume que tem um dia para visitar na esperança de se encontrar novamente com Juan, quem sorri depois de ter o menino convidar nosso personagem principal. No dia seguinte, nosso prota chega com seus companheiros para Nangu, onde são recebidos por seus amigos, embora segundos depois Juan também chegue, feliz que todos viriam, e nossas protas que eu sabia que viria mas Juan mente para ele, dizendo a ele que era um sentimento que tinha, e se aproxima dele porque ele tem uma proposta para eles, como eles deveriam lutar em um torneio que eles farão no mesmo dia. Mas nossa prota não tenho certeza sobre isso, e John começa a desafiá-lo, que antes não era um nível baixo, mas agora todos eles atingiram o segundo nível, e acha que poderia ser interessante. Além disso, poderia trazer em jogo algumas pílulas de energia, e assim os vencedores alcançaria mais do que apenas prestígio. Mesmo quando vimos que nosso prota não estava interessado, Juan diz a ele que se ele aceitar promessas para te dar sua ajuda em uma ocasião em necessidade, não importa quem seja o oponente, para que nossa prota, vendo que seus colegas estão animados e dispostos a lutar, também aceita. Um tempo depois, eles já estão conversando com o professor, mentindo para mim sobre a situação e sobre o quão ruim eles estavam tendo nisso. Com isso bem, que enviei a eles algumas pílulas de energia para ajudá-los, mas também espera para poder deixá-lo em um alto nível. Isso surpreende as outras crianças, que eles até têm um professor para colocar os recursos de um combate, que eles aceitaram. Depois de um tempo, Juan orienta os alunos para criar o cenário o mais rápido possível, mesmo que demore algumas horas para obtê-lo.
enquanto nosso personagem principal vê que a Baía chega com todos os comprimidos, e ela diz a eles que até o diretor também veio a este lugar, como ele estava interessado em ver seu combate. Além disso, trouxeram suas armas para lutar da melhor maneira possível, e Wang diz a eles que tudo está pronto. Então, depois de um tempo, algumas pessoas já estão se encontrando ao redor do anel, e alguns alunos começam a falar sobre o grupo do nosso prota, que eles estão desafiando os alunos do terceiro ano e quarto, mas Wang diz a eles que nenhum deles tem o direito de criticar o que eles farão, já que o grupo de nossos protas são os vencedores do torneio para alunos do primeiro ano, enquanto os representantes que eles enviaram de seus, eles não conseguiram fazer nada pendente, por esta razão, que não estão dispostos a lutar. Como você verá neste combate, e não tem o espírito de harmonia necessário, é melhor sair do lugar. Embora naquele momento o diretor junto com o governante da cidade, também chegou, então Wang propõe ao diretor que se eles perderem, mesmo que esse duelo não seja algo, seria bom para eles expulsar apenas mais da metade dos alunos, e então eles ficariam com apenas os melhores. Dessa forma, criaria um grupo de elite, onde apenas o mais apto, graduados poderiam sair de lá. Esta proposta surpreende absolutamente tudo. Se mostra a determinação de Wang. Um tempo depois, a primeira luta começa, onde um colega do nosso começa com sua lança, enquanto seu oponente é um lutador corpo a corpo. Então todos começam a lutar da mesma maneira. Reivindicações ao nosso pró, que não faz sentido para o seu parceiro, teria melhorado a flexibilidade de sua lança para capturar seu oponente, já que o mais importante é a velocidade, e mais uma vez, parceiro da nossa prota, cai no chão inconsciente. Depois de perder, pela força dos golpes que ele lança nele, para o seu oponente, embora Wang pede ao nosso personagem principal para ser o próximo, para que derrote rapidamente para seus pares, e assim, ele será capaz de reformar todo o seu, trazer os fracos. Isso surpreende nossa prota pelo jeito que ele fala e sobe no ringue, onde muitos o reconhecem como capitão de Mogu, e vê como seu oponente é uma garota chamada Kaile, embora nosso prota zombe de seu nome, e a garota zangada começa a atacá-lo, enquanto nosso prota apenas se esquiva todos os ataques sem problema, e fala com ele normalmente. Isso incomoda muito Kaji, que o desafia a atacá-lo adequadamente, para que nosso protota aceita o desafio, e vira rapidamente, se aproximando em questão de segundos, e depois acertá-lo no ombro e jogá-lo vários metros de distância. Depois disso, ele se aproxima da garota e aponta para ela com sua arma, pois ela não é páreo para ele. Isso incomoda demais a garota. Mas como ela foi derrotada, ela sai enquanto Wang pensa que nossa prota é 10 vezes mais forte do que se imaginava, mas naquela época, o terceiro oponente sobe, e nosso prota nem vai deixar ele aparecer, já que não é necessário lembrar os fracos, para que rapidamente carrega mais de 200 pontos de energia vital. Seu próximo ataque, e envia um corte pelo ar que atinge o menino, e o deixa naquele momento inconsciente. Isso surpreende a todos porque ele usou muita energia, e também apenas tomando uma pílula nosso personagem principal recupera tudo o que gastou, algo que impacta todos eles, pois ele é um físico que nunca foi visto antes, e eles não sabem qual é o limite da nossa prota, embora naquela época, Guisado é o próximo a lutar, e avisa que ele não vai permitir que isso o faça parecer tão ruim. À luz de sua academia, isso é algo que nosso prota o desafia, já que parece que ele tem um nível bastante, então ele diz a ela que não seria tão fácil como os outros dois, mas para ser mais equilibrado, joga sua espada para seus companheiros, pois será um duelo direto, e ele se lança para atacá-lo, embora os golpes sejam muito uniformes entre os dois e eles estão bloqueados, razão pela qual nossa prota acaba mudando sua estratégia, começando a jogar golpes com as pernas, na esperança de aproveitar, embora os diretores vejam que ele estava gastando muita energia em comparação com a almofada, que permanece na defensiva. Então alguns minutos depois, nossa prota percebe porque ele tinha perdido muito em energia, e naquele momento, seu oponente começa a atacar. Então nosso prota começa a se esquivar, pois não ficaria bem se substituísse sua energia novamente, porque eles estariam duas vezes na mesma luta. Embora Wang diga aos outros que Gushan é filho de um general e treinado como guerreiro desde tenra idade, então ele tem muita experiência de combate graças a seu pai, e é por isso seria muito difícil para o nosso prota vencê-lo, embora apenas neste momento, nossa prota vê aquela almofada estava preparando um ataque bastante poderoso, e este último envia-lhe uma grande explosão de poder contra ele, que assusta todo mundo, porque é um grande poder que poderia machucá-lo seriamente. Embora naquela época, nosso prota se levanta, e usando sua energia vital, consegue absorver grande parte do ataque, e embora acabe no chão, também é bastante afetado mas com esforço ele consegue se levantar novamente,
oponente, para imediatamente, aproveite e comece a atacar o Ushon, mesmo que todos olhem para mim. Como os dois começam a bater um no outro em turno, ficando mais ferido, mas nosso prota estava totalmente fora de si, que preocupa até os diretores mas eles decidem dar um pouco mais de tempo, mesmo que os ossos deles estavam recebendo todos os impactos, enquanto nosso profissional usa a cabeça para impactar várias vezes contra Fox, deixando o Arthurd e com um chute forte o manda para fora do ringue, conseguindo vencer sua rodada e com fúria ordena que o próximo oponente passe. Então segundos depois, Wang sobe no ringue, dizendo a ele que ele não precisa mais lutar, porque já foi demonstrado toda a sua força derrotando Gushon. Também perguntou a alguns de seus colegas se eles estão dispostos a confrontar nosso personagem principal. Nenhum deles faz desde que ele derrotou Gushon. Significa que eles não têm chance e são muito fracos. Então Juan aproveita isso para dizer a eles para pararem de ser tão preguiçosos e continuar treinando. Como não pode ser possível que uma única pessoa humilha um todo assim, que eles não querem vingança, nem quero fazer nada a respeito. Para todos os outros alunos são incentivados a aumentar seus níveis e prometer que um dia eles lutariam contra nosso personagem principal para vencê-lo. Enquanto nosso personagem principal, ouvindo tudo isso, percebe qual era o objetivo de Wang. Um tempo depois, a descoberta desse território, Orel chama nossa prota para o escritório porque sua técnica e poder eram incríveis, explicando que conhece muito bem a técnica que usa com a espada, porque o sorriso dele foi inspirado por um daqueles que ele mesmo lhe ensinou. Então dá a você um livro pessoal, ele escreveu quando alcançou o posto de mestre, e isso certamente o ajudará a subir de nível. Eu também gostaria de propor que assim que você terminar, retornar a este território para seus estudos, e então eu poderia dar a ele uma posição em uma de suas agências. Para atingir o 5º ou 6º nível, até propõe atribuir o título vice-governador honorário de sua cidade natal, como é o herói honorário. Isso surpreende demais nossa prota, mas rejeita todos os títulos porque ele acredita que ainda é muito jovem. Para algo assim, primeiro quer se concentrar inteiramente em seus estudos, mas promete quando a classificação vai voltar, poderia falar com ele sobre um lugar para o par. Alguns dias depois, nosso prota já voltou ao seu Acad, caminha para as salas de treinamento para se encontrar com seu avô, embora quando ele chegou ele viu que eles estavam em um duelo e pele, que bate em vários meninos com muita facilidade, enquanto se gabava de estar no topo do 3º grau de poder vital, mesmo que naquela época nossa prota vê outro aluno da 3ª série, também estava no nível médio, pelo qual ele diz a ele que ele não deve se sentir como seu oponente, e quando eles começam a lutar, nossa prota, para ver como seria um combate desse grau, já que no seu caso, está no 2º nível e está sombreado, porque apesar dos golpes o outro menino joga. King não parece vacilar ou sofrer qualquer dano para que depois de vários golpes, consegue nocautear seu oponente, e todas as outras pessoas curiosas saem tristemente, porque ninguém pode vencer aquele que, nesse nível tem, embora naquele momento de surpresa, Woji e bate contra uma parede, alegando que causou vários danos ao site e quebrou algumas mesas, pelo qual ele deve pagar por tudo que custa estragando, e então pede ao nosso personagem principal para segui-la, porque eles vão treinar um pouco, embora ao chegar em um quarto, Rojo diz a ele que ele deve ter notado o nível de poder que ele tinha, rainha, e explica que o upload para a 3ª classificação é muito importante para um guerreiro, já que nos níveis 2/1, pode ser temperado resistência em sua e liberar uma quantidade limitada de energia vital, mas, no 3º nível, consegue não só temperar os ossos, mas pele e até músculo, embora para atingir o nível máximo, cada parte da coluna precisa ser temperada, que requer muito treinamento e esforço, que isso significa que estaria no pico do 3º nível, e o mais alto possível desse tipo de poder. Até explica que há uma grande diferença entre os alunos do 3º nível e aqueles no nível mais alto, já que com o refino e aumentos em sua energia vital, seria muito forte, e explica que ele deve escolher uma sala de treinamento por pelo menos 5 horas para começar seu treinamento, e então em algum momento, nosso prota poderia ir até o 3º nível. Alguns segundos depois, nossa prota entra na sala de treinamento, embora esteja surpreso que é diferente, que você vê algumas partículas naquele lugar, e Hu diz a ele que são partículas para facilitar o fluxo, pelo qual ele explica que você deve se concentrar em tempere seu corpo completamente e deixe a energia vital flui através de seu corpo. Naquela hora, nosso prótase está concentrado e usando seu sistema, ativa o poder dentro de você, começando a se sentir como um limite, dentro dele quebra e uma energia sai de seu corpo. Isso surpreende demais sua avó, porque era poder espiritual que deve ser capaz de dominá-lo apenas até atingir o 6º nível, mas eu já estava
controlando e ser aquele que está enfrentando um duro mestre para que nossa prota concentra por mais alguns minutos, alcançando seu objetivo porque atingiu o terceiro nível, embora naquele momento nosso prota saia muito animado, dando a notícia para sua avó porque custou-lhe muita energia, mesmo que ela não possa acreditar tão fácil e fazer isso tão rápido, enquanto o diretor conversa com Juan para começar a preparação, porque apesar do fato que os alunos ainda são muito jovens, eles podem em breve aprender sobre o abismo, Juan avisa que ele começará a preparação para que os alunos saibam sobre o abismo e o diretor apenas pense que possivelmente a paz na humanidade não será visto novamente por um longo tempo. Como uma guerra está chegando, embora nosso jogador principal estava andando pensando em suas próximas aulas, mas naquela época, Yunshi chega perguntando se ele não viu sua avó, embora comecem a ouvir que alguns professores estavam vindo depois de uma grande guerra, então eles chegam à porta surpresos, onde eles veem como eles descem os corpos de alguns de seus mestres que caiu em combate, mesmo Yunshi, e é muito pra ver a vovó Chao sem um dos braços, e não sabe o que fazer, e este é o fim deste resumo. Se você quiser ver outro bom resumo, mais 2 vídeos aparecerão na tela. Dito isso, até a próxima!